A paz de Jesus, o amor de Maria. Olá, amados irmãos, missionário católico Eudes Duarte. Esse aqui é o tipo de vídeo que a gente não gostaria de fazer, mas que precisa fazer. Eu já falei para vocês aqui que a teologia da libertação, ela é a pior heresia que já houve na história da igreja. Por quê? Porque ela não é uma heresia, ela é uma corrente herética. E quem falou isso foi o Papa Bento XVI, que nunca houve uma heresia na história pior do que a teologia da libertação. Porque a teologia da libertação, ela junta todos os dogmas da igreja e destrói todos eles e interpreta eles na linguagem marxista da libertação, que tem vários vídeos aí explicando. E aí hoje eu quero começar com vocês com Mateus 7, versículo 15. Guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos arrebatadores. E aí apareceu um falso pastor, aqui que eu falo falso pastor, porque é um lobo arrebatador da Diocese de Uberlândia. Eu vou deixar para vocês aqui o vídeo no final, para vocês acompanhar o nível de ignorância desse padre. É uma coisa impressionante. Eu elaborei aqui as principais coisas. Primeiro, ele manda para o inferno quem levanta de madrugada para rezar o texto com fregio. Isso é engraçado, que esses mesmos que mandam para o inferno é os mesmos que falam que o inferno não existe, que Deus é amor e que Deus não manda ninguém para o inferno. Percebe o nível de heresia deles? Segunda coisa que ele falou, que ele faz a crítica ao Dom Adair, que faz um vídeo criticando a teologia da libertação, e ele fala que toda teologia que não é da libertação é teologia da opressão. Não é não, padre, eu sei que esse vídeo vai chegar na sua mão. O que o senhor prega que é opressão, porque a teologia de libertação é o demônio dentro da igreja católica para destruir ela de dentro para fora. Eu vou explicar para o senhor, aonde que tem um padre da teologia de libertação, ou o senhor pensa como ele, ou o senhor é colocado de lado. Porque os padres da teologia de libertação, igualzinho o senhor, manda quem está no pecado mortal comungar, amigado comungar, de segunda união comungar, pares de homossexuais comungar, mas quando alguém quer comungar na boca de joelhos, vocês mandam levantar. Vocês da teologia de libertação pregam diálogo. Tem diálogo com macumbeiro, diálogo com LGBT, com todo mundo, mas não tem diálogo com quem quer ser católico, quer ser santo. A teologia da libertação é a pior opressão que tem na história da igreja, porque aonde tem um padre da TL, quem não pensa como ele é massacrado. Quem não pensa como ele é colocado de lado. Quem não pensa como ele massacra dentro da igreja. Quantos vídeos eu já vi de padre da TL mandando a pessoa levantar porque queria comungar na boca ou comungar de joelho? Os mesmos que pregam que tem que ter diálogo e que eu não posso chamar a mãe de santa e não deixar ela comungar. É os mesmos que proíbem comungar na boca e de joelho. Então veja, quando você vê dizer, não, uma teologia que não é da libertação, é da opressão. Sim, a teologia da libertação, ela não liberta porque ela é opressora, padre, porque ela prega a divisão. Ela quer criar uma igreja popular contra uma igreja povo, contra uma igreja hierárquica. Só vai lembrar do livro de Leonardo Boff, aquele herege da barba branca lá, Igreja, Carisma e Poder, que chega a dizer que tem uma igreja detentora do poder que tem que ser destruída para nascer a igreja do povo, a igreja do carisma. É essa igreja opressora, padre. Porque se o senhor não sabe, teologia da libertação é o cunho do marxismo, padre, dentro da igreja. Sabe o que é o marxismo? O marxismo é jogar o gay contra o hétero, jogar o branco contra o negro, o patrão contra o empregado, jogar o nordestino contra o sulista, jogar o homem contra a mulher e criar divisão, criar o caos para vir como salvador da pátria. E essa maldição entrou dentro da igreja. O senhor quer jogar o povo contra a hierarquia, a ponto que o senhor é capaz de levantar a voz contra um bispo, que é o melhor bispo que tem nesse país, que é o Dom Adair, bispo de Formosa. É uma vergonha. O bispo de Uberlândia tem que chamar um padre desse, excomungar ele e dar ele um ano de silêncio. Para ele poder fazer. Padre, se o senhor quiser falar esse tipo de heresia, só funda uma igreja e prega essa teologia demoníaca do Senhor lá dentro. Não fiquem falando essas asneiras na internet pro povo, não. Terceira coisa que chamou a atenção, Maria não é escrava, Maria é serva. Você não pode usar essa correntinha aqui porque vocês não entendem de língua portuguesa. Ô padre, primeiro o senhor aprende a falar como gente, que se eu pegar qualquer tradução oficial da Bíblia, Maria não é a serva, Maria é a escrava.
Isso o senhor nunca leu? Leia o livro de São Luís, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que o senhor vai ver que ele diferencia o que é servo do que é escrava. Maria se fez de escrava, ela renunciou tudo para ser toda dele. Servo tem direito, escravo não tem direito nenhum. Maria renunciou tudo para ser de Cristo, é a escrava do Senhor. Acho que está precisando de uma boa aula para o senhor poder estudar melhor. Inclusive, as traduções mais fortes da Bíblia traz escrava. E aí, quando a gente fala que a gente é escravo, padre, é escravo de amor a Jesus pelas mãos de Maria. Se o senhor não entende, lava essa boca com arte sulfúrico, ou lá e vai lavar ela no sangue de Jesus, do qual o senhor celebra, que eu nem sei se uma missa de um homem igual o senhor vale. Porque, pelo amor de Deus, para falar tanta heresia, por favor, lava a boca do senhor no sangue de Cristo, para o senhor falar disso aqui, ó. Porque isso aqui é só o senhor estudar um pouquinho. Sabe quem usava essa correntinha, padre? João Paulo II, Doctus Tuus Maria. Ele é santo. O senhor está aqui na terra, comedor de feijão ainda. Sabe quem usava isso aqui? Dom Bosco, Helena Guerra, que é santa, Gema Galgani, Faustina. Todos eles consagrados nesse método se consideravam escravos da Virgem de Jesus pelas mãos de Maria, ou escravos de Maria. E aí, eles estão errados, o senhor está certo? É uma vergonha a gente ouvir um homem que estudou. O senhor perguntou se esse bispo não estudou. Eu quero fazer uma pergunta. Que teologia o senhor estudou? É a teologia luciferiana? É a teologia São Leonardo Boff? Com aquela barba do inferno? Que tipo de teologia o senhor estudou? É preciso questionar como que um homem desse... Eu quero até sugerir o bispo de Uberlândia, manda esse homem para uma terapia urgente. A DI em Belo Horizonte vai ajudar, a agroterapia vai ajudar, Pietá, lá em Cândido Mota, vai ajudar. O senhor está precisando fazer terapia, urgentemente. O senhor é um padre frustrado. A realidade é essa. É muita frustração para pegar o microfone, não tem palavra de salvação, vai ofender as pessoas e falar mal de quem levanta de madrugada. Uma outra coisa que me chamou a atenção, quem levanta de madrugada não tem fé. Padre, eu vou ser sincero. Quem anda falando uma asneira dessa não tem fé. Um homem igual o senhor, a sua fé deve ser em São Leonardo Boff, São Frei Beto, São John Sobrinho, São Pedro Casaldária, São sei lá, sei das quantas. Quem não tem fé é quem tem coragem de abrir a boca para falar uma heresia dessa. É uma vergonha. Só deveria lavar sua boca no sangue de Cristo e vir pedir perdão por falar uma asneira dessa e procurar um bom psiquiatra, que o senhor está precisando de internação. Para dizer uma coisa dessa, quem é o senhor para julgar o coração de pessoas que estão levantando de madrugada para rezar, fazendo penitência por amor a Deus, que quaresma é tempo de penitência? Pessoas, padre, que estão anos amigadas, estão assistindo esse rosário e casando na igreja. Pessoas vivendo anos no pecado, saindo do pecado. Pessoas que ficaram indo atrás da confissão. Pessoas que estavam anos afastadas da igreja, voltando para a igreja. E o senhor tem coragem de falar uma coisa dessa? Lava sua boca no sangue do Cordeiro, padre. Procura um bom psiquiatra, uma boa psicóloga que vai te ajudar muito você sair dessa demência que essa cabeça sua tá. Eu sei que eu fico irado quando eu vejo uma coisa dessa, porque tem pessoas que estão se dando a vida para poder salvar almas, que é o que o Frei Gilson e o povo do resto está fazendo, e acha uns lobo arrebatador. Desculpa eu usar a palavra lobo arrebatador que está infiltrado dentro da igreja, na diocese de Uberlândia, para destruir a igreja de dentro para fora. É vergonhoso a gente ver um tipo de sacerdote falando umas asneiras dessa numa missa. E a outra coisa que me chamou a atenção, né? Vai para o inferno que 3 horas da manhã não é hora de rezar. Padre, Jesus rezava a noite inteira, rezava de madrugada e foi falar com os apóstolos 3 horas da manhã lá na barca. O senhor lembra? E primeiro que o senhor é tão mentiroso que o texto não é 3 da manhã, o texto é 4 da manhã. Então olha o nível de mentira. E o senhor sabe quem é o pai da mentira, né? O pai da mentira, o senhor sabe o que é. Pare de se comportar como filho de Satanás, para de mentir, porque o senhor é sacerdote da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fico com dó. Quem é o bispo que teve coragem de ordenar um homem desse? Que tipo de teologia que o senhor estudou para falar umas demências dessa? Para levantar a voz contra um bispo igual Dom Adair? Funda uma igreja para o senhor, igreja do padre fulano de tal, e vai pregar sua teologia da libertação, junto com Leonardo Boff, com Frei Beto, na sua seita braba. Porque dentro da igreja católica não tem espaço para heresia. E essa palavra do senhor é uma palavra de um herege que defende heresia. A igreja católica não tem teologia da libertação. Nós temos a teologia verdadeira, ela liberta o homem do pecado.
e não liberta homem de classe social como vocês andam pregando por aí. É vergonhoso. Que Deus tenha misericórdia do Senhor, tenha misericórdia da nossa igreja, que de padre igual o Senhor, se não arrepender, o inferno vai ficar lotado. E o Senhor que está mandando os outros para o inferno, quem está tendo uma vaguinha lá é o Senhor. Inclusive tem um chefe de estado aí que o Senhor gosta muito dele, que anda dizendo por aí que ele está dando a vaga dele no céu, que ele quer viver. Então pega a vaga dele e vai. Porque, pelo amor de Deus, o nível de demência de sua cabeça, que Deus tenha misericórdia de nós. Ainda bem, padre, que a igreja não é de homem, a igreja é de Jesus, que apesar desses falsos pastores dentro dela, ela jamais vai ser derrotada, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus abençoe, que Deus tenha misericórdia desse tipo de lobo disfarçado de pastor dentro da igreja. Misericórdia, Jesus. Sou daqueles que ainda a espiritualidade, a fé não é sua, ela entra pelos seus ouvidos. Você levanta até de madrugada para rezar terço, isso é fé? Não. Isso é uma forma de fugir da realidade, isso é uma forma de não acreditar. Você que está com a sua correntinha no braço, que colocou uma chave até jogou fora para se tornar escravo de Nossa Senhora, não entende nem de português, nem de tradução, é ignorante até nisso. A tradução não é essa, ela não é escrava de Deus, ela é a serva de Deus, ela disse sim a Deus, é muito mais que isso, que essas invenções hipócritas que todo mundo fica carregando no braço. Fé é coisa séria, gente. A fé é pessoal de cada um. Quando liguei o celular de manhã, estava lá um bispo pregando. E o que esse senhor, já deve ter uns 80 anos, estava pregando? Pregando contra a igreja. E isso nós não podemos aceitar. Nos nossos dias, não. Ou nós nos comprometemos com o Cristo ressuscitado e somos cristãos de verdade, e aí nós defendemos a nossa igreja. Ele criticava a campanha da fraternidade. Que loucura! Não se pode trabalhar os grandes problemas que afetam o mundo todo em relação à vida. Mas ele criticava também a teologia da libertação. Para mim, uma teologia que não é de libertação, ela é de opressão. Então ela é do diabo, ela não é de Deus. Será que ele não estudou, não aprendeu isso na universidade? Se não aprende com o coração, pelo menos no ensino, pelo menos escuta quem está falando. Então nós temos... Gente, é vergonhoso o que esses nossos cristãos têm na cabeça, que não é de Deus. 3 horas da manhã o telefone toca, para me falar o quê? É hora de começar o texto do Frei Gilson. Vá para o inferno. Isso não é hora de rezar, isso é hora de dormir. Se vocês não têm o que fazer, eu tenho. Eu levanto às 5 horas, eu tenho a espiritualidade própria do presbítero, eu tenho que rezar de manhã, eu tenho que me preparar para vir celebrar aqui às 7 horas, eu levanto às 5. Acorda para a vida. Cada um tem a sua espiritualidade e ela é colocada dentro do nosso projeto.